A você que está conectado na lição, a paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva e hoje eu vou refletir com você sobre a Arca da Aliança que era colocada no lugar santíssimo dentro do tabernáculo. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu feedback com seus likes, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Conto com sua interação para ampliar o alcance desses vídeos. Tão importante quanto você se inscrever no canal é acionar o sininho para receber as notificações. Cerca de 76% dos inscritos não estão recebendo aí regularmente as notificações quando ocorrem as novas postagens. Se você se sentir à vontade, diga de onde você está conectado. O versículo do dia está em Hebreus capítulo 9, versículos 3 e 4, que diz: Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa, comentarista da lição deste trimestre, ele ressalta que a Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. O texto de referência está em Êxodo capítulo 25, versículos 10 a 22, onde estão as orientações de Deus a Moisés quanto aos detalhes da Arca da Aliança e do propiciatório, a dimensão, o formato, o material a ser utilizado na construção, a dica do que seria colocado dentro da arca, e diz que, caso tudo fosse feito dentro das especificações divinas, Deus se manifestaria entre os querubins no propiciatório, em cima da Arca da Aliança, para falar com Moisés e com o sumo sacerdote sobre as ordenanças aos filhos de Israel. A primeira menção de arca na Bíblia é no episódio do dilúvio, no qual Deus orienta Noé a construir uma arca como alternativa de escape para ele, sua família e para os animais. Deus poderia simplesmente ter destruído os ímpios e preservado Noé e os animais. No entanto, Deus estava revelando ali na arca o plano de redenção da humanidade, e nele a questão da submissão, da obediência às instruções divinas é crucial, tendo em vista o livre-arbítrio dado por Deus ao ser humano para as tomadas de decisão. No tabernáculo, a figura da arca reaparece como uma das figuras mais importantes dentro da tenda da congregação. E era também o maior símbolo da presença de Deus entre os filhos de Israel, e novamente apontava para a nova aliança que seria selada não mais por meio de objetos representativos, mas na pessoa de Jesus Cristo. Deus, como um cuidador de uma criança, ele estava apenas se utilizando de elementos pedagógicos para despertar o ser humano e atrair o ser humano para si. Os detalhes da Arca da Aliança, assim como dos demais utensílios do tabernáculo, foram repassados pelo próprio Deus a Moisés, pois cada detalhe do projeto divino trazia lições importantíssimas que seriam reveladas e consolidadas no Novo Testamento. A Arca da Aliança ela foi construída em forma de um baú, com madeira de cetim, que é a mesma madeira da acácia, revestida de ouro por dentro e também por fora. A madeira da acácia, ela cresce em regiões áridas, produz uma goma medicinal, é resistente aos insetos, não se deteriora e tem uma cor bonita. A madeira da acácia representa Jesus, e eu vou aprofundar nessa questão no tópico 3.1, ressaltando o rico simbolismo da Arca da Aliança e a sua relação com a pessoa de Jesus. As dimensões da Arca da Aliança eram cerca de 1,20 m de comprimento por 70 cm de largura e de altura. As 4 argolas utilizadas para o transporte da Arca da Aliança, colocada nas laterais da arca, apontam para os 4 evangelhos pelos quais as pessoas seriam alcançadas e teriam conhecimento e acesso ao perfeito e eterno plano de salvação da humanidade. Por um longo período, a Arca da Aliança ela ficou fora da cidade de Jerusalém, e foi o rei Davi quem se encarregou de reconduzi-la ao seu devido lugar. No entanto, a não observação das exigências legais quanto ao manuseio e ao transporte da arca, que deveria ser levado sobre os ombros, levou Uzar a morrer, e houve luta em Israel. Pelo fato de se comportar de forma reverente perante a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, em 3 meses Deus fez Obed-Edom prosperar como nunca antes. Quanto ao propiciatório, ele era a tampa da arca anexa a 2 querubins com os rostos voltados um para o outro, como olhando para baixo, olhando para a tampa da Arca da Aliança. Os querubins eles eram feitos de ouro batido e anexados, fixados na tampa da arca, formando aí uma única peça. Os querubins são seres angelicais que assistem na presença de Deus e executam as suas ordens.
De acordo com a visão do profeta Ezequiel, em Ezequiel capítulo 10, versículo 1, a figura dos querubins também está ligada à propagação da vontade de Deus e à velocidade com que ela acontece por meio do evangelho, que é representado lá na visão do profeta Ezequiel, pelos rostos de leão, de boi, de homem, de águia, vistos pelo profeta Ezequiel e representando os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na visão do profeta Ezequiel, o movimentar dos querubins provocava um barulho muito alto e movimentava as rodas, um simbolismo da velocidade da propagação do evangelho em direção aos 4 pontos cardeais do planeta Terra. Não por acaso, Deus revelava a sua vontade a Moisés e ao sumo sacerdote para orientar o povo de entre os querubins. Os 2 querubins representavam a divindade, a santidade e a justiça de Deus através do sangue de Jesus que era aspergido no propiciatório. Por isso, o sumo sacerdote ele fazia esse procedimento com o sangue do animal que era sacrificado pelo pecado da nação uma vez por ano. O fato de os querubins estarem voltados um rosto para o outro, olhando em direção à arca, revela a importância do simbolismo da arca e do que estava dentro dela, numa representação do único meio de acesso do ser humano à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 estimula o cristão dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O pastor César Rosa ele ressalta que a glória de Deus é para os que entram no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. O bispo primaz Manuel Ferreira ele pondera que Deus tem estabelecido contratos com o seu povo e estes contratos eles estão registrados nas Escrituras Sagradas. Cabe ao cristão buscar, conhecer e colocar em prática. No interior da Arca da Aliança ficavam as tábuas da lei, um vaso de ouro com uma porção do maná e a vara de Arão que floresceu no deserto. As tábuas da lei nas quais Deus imprimiu os 10 mandamentos dados a Israel por meio de Moisés no Monte Sinai revelam que a palavra de Deus estariam internalizadas em Jesus como verdade absoluta a ser preservada e também obedecida. Além disso, na sua essência, Jesus seria a única palavra, o verbo vivo capaz de gerar vida espiritual e preservar as pessoas diante de Deus, de forma a torná-las filhos de Deus, integrantes da família e do reino de Deus. Assim como as tábuas dos 10 mandamentos revelam a vontade de Deus, o pastor César Rosa ele frisa que Jesus se manifestou para revelar a verdade, a graça e o futuro de Deus para a humanidade perdida e condenada à morte, sem esperança de se salvar por não conseguir cumprir de forma plena os rituais da lei mosaica, mas que em Jesus teria satisfeito todas as exigências e se salvaria exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus em substituição à humanidade. Jesus, como expressão da palavra, como o verbo vivo de Deus, ele recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra para transformar o mais vil pecador em uma nova criatura, conduzindo-o à presença de Deus para preservar essa pessoa em santidade de vida. O vaso de ouro como uma porção do maná dado por Deus como alimento aos hebreus no deserto, fala da providência divina na preservação do seu povo durante as duras jornadas físicas e espirituais repletas de perigos e escassez. Quem se colocar de forma obediente na presença de Deus tem provisão em todos os âmbitos, proteção, garantia de sucesso na jornada e vida sustentável. Jesus ele é a garantia não só da provisão espiritual, mas também de provisão sustentável em todas as áreas da vida humana, também no mundo vegetal e no mundo animal. Por meio dos sacrifícios de Jesus, a escassez e o risco de extinção eles são eliminados. Jesus, por ser Deus com a mesma essência do Pai e do Espírito Santo, ele é Yahvé Jireh, o Deus das providências. A vara de Arão que floresceu no deserto era o terceiro elemento que ficava dentro da Arca da Aliança e traz a memória do que ocorreu e está relatado em Números capítulo 17. Lá houve uma grande rebelião e uma grande murmuração por parte dos aliados de Corá, Datã e Abirão. Eles reivindicaram para si o ofício sacerdotal que era realizado pela tribo de Levi, liderado por Arão, questionando aí a autoridade espiritual de Moisés e de Arão, que era o sumo sacerdote. Moisés os desafiou a juntar de cada tribo uma vara e na vara colocar escrito o nome do líder da tribo e colocar diante de Deus na tenda da congregação. Na vara da tribo de Levi estaria escrito o nome de Arão. A vara que florescesse de forma sobrenatural no período da noite
O homem cujo nome estivesse escrito na vara seria o líder dos rituais no tabernáculo e a sua tribo seria a escolhida para auxiliar nos serviços religiosos. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. O que ocorreu foi simplesmente a confirmação da escolha divina de Arão como sumo sacerdote e da tribo de Levi para lhe auxiliar nos rituais do culto levítico. O fato de a vara de Arão, que além de florescer, ainda brotavam renovos e produziu frutos, estar dentro da Arca da Aliança, revela que a escolha no plano de salvação da humanidade, ela é divina e não é uma escolha humana. Como a vara de Arão, Jesus ele não tinha parecer nem formosura, era desprezado entre os homens, era como quem as pessoas escondiam o rosto. Mas pelo fato de ele ter sido o escolhido de Deus para, na condição de um ser humano comum, exercer o ofício sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque, a semelhança da vara de Arão, Jesus se permitiu ser cortado e se ofereceu em sacrifício, em substituição ao ser humano. Na figura da vara de Arão que floresceu, brotavam renovos e produziu frutos, Jesus ele foi viçoso, produziu renovos e frutificou em seu ministério terreno, se tornando testemunho vivo de Deus à humanidade. Para que o cristão entenda, aceite as escolhas divinas e siga o seu exemplo, Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Quanto à Arca da Aliança e o Novo Testamento, pelo contexto geral de tudo o que envolve, o escritor aos Hebreus diz que não apenas a Arca da Aliança, mas toda a lei mosaica com suas exigências era apenas a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Isto posto, no que se refere à Arca da Aliança, o Novo Testamento revela não apenas uma imagem, mas a concretização cabal da única representação divina capaz de refletir em si a glória de Deus por meio de um caráter ilibado que, mesmo sendo tentado em tudo, não pecou, não se desviou da vontade de Deus Pai. Assim como a Arca da Aliança representava a presença e a glória de Deus entre os filhos de Israel, João bradou dizendo: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todo o simbolismo da Arca da Aliança se materializou em Jesus, o elo da nova aliança de Deus com os homens, e por meio de Jesus, a humanidade recebeu a maior e mais perfeita revelação de Deus. Representado pela madeira da acácia, utilizado na construção da Arca da Aliança, Jesus, mesmo nascendo e vivendo em um ambiente hostil, impregnado por uma religiosidade falsa, vazia, cheia de incredulidade, rodeado por toda sorte de coisas ruins, Jesus obteve êxito com louvor na sua missão. Mesmo sendo parte da divindade, Jesus se manifestou em carne para, de forma natural e humana, cumprir em si as verdades apresentadas nos elementos da Arca da Aliança. A goma medicinal da madeira da acácia aponta para o fato de que, com a morte de Jesus, o ser humano ele pode ser sarado das enfermidades físicas e espirituais. A bela cor da madeira da acácia fala da beleza interior de Jesus e de sua missão. A autorresistência da madeira fala da incorruptibilidade de Jesus, que, como um ser humano comum, viveu sem cometer nenhum delito diante de Deus. O ouro do revestimento da arca fala da realeza divina refletida no interior e no exterior de Jesus, que era um ser humano comum, mas revestido por dentro e por fora do Espírito Santo de Deus. Por meio de Jesus, Deus falou e fala à humanidade, e estando em Jesus, o ser humano pode conversar com Deus sem correr o risco de ser fulminado precocemente. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo.
Por meio de Jesus, o ser humano ele pode ser reconciliado com Deus no propiciatório, simbolizado pelo trono da misericórdia de Deus, e pela sua infinita graça ser perdoado, justificado, se tornar apto a ser participante da graça e da glória de Deus. Diferente do que ocorria no tabernáculo, em que só o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo e à arca da aliança, pela fé, todo ser humano tem acesso livre a Deus por meio de Jesus Cristo. Assim como ocorreu com Obed-Edom, quem se comportar de forma reverente perante Jesus, Deus o fará prosperar como nunca antes. A glória de Deus manifestada no lugar santíssimo, sobre a arca da aliança, entre os querubins, é o ponto mais elevado do ritual levítico, pois simbolizava que Deus ele literalmente estava habitando no meio do seu povo de forma visível. Era a prova que Deus havia aceito o sacrifício e perdoado os pecados. A Shekinah de Deus era manifestada entre os querubins, pois esses seres angelicais eles representavam a guarda da glória e da santidade de Deus. Em Jesus, como representação da arca da aliança com o propiciatório, a glória de Deus é manifestada e compartilhada por meio da ação do Espírito Santo na vida daqueles que, pela fé no sangue de Jesus, se achegarem a Deus, adorando-o em espírito e em verdade, como ocorreu no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2. O pastor César Rosa ele observa que na história da caminhada dos apóstolos há provas incontestes da manifestação da glória de Deus na divulgação do evangelho e na salvação das pessoas. O evangelista Marcos ele ressalta que o Senhor confirmava a palavra com sinais. Levar a glória de Deus sobre os ombros, sustentada pelos ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos, é agir com responsabilidade e temor à vontade de Deus. É estar em concordância e submissão com o método divino em salvar a humanidade por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Para levar a glória de Deus sobre os homens, tem que se respeitar a escolha divina, aceitar ser separado para servir exclusivamente ao Senhor e se santificar para exercer essa tão nobre missão. Parafraseando as palavras conclusivas do pastor César Rosa, a Arca da Aliança ela traz grandes verdades espirituais que devem ser aplicadas no culto cristão em reconhecimento que todos os simbolismos da arca se materializaram em Jesus, o único caminho capaz de conduzir e revelar a glória de Deus ao ser humano, de forma que ele seja aceito e passe a fazer parte da família divina como herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Acesse esse caminho, desfrute da comunhão com Deus. Tome posse de suas promessas, se firme na nova aliança. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.